Gente, nós estudando caminhamento, nós vimos que ele é bem mais trabalhoso. Entretanto, um ponto-chave do caminhamento é que a gente consegue no caminhamento determinar as coordenadas de todos os pontos topográficos que delimitam a nossa poligonal. E a partir das coordenadas, nós podemos calcular a área de qualquer que seja a poligonal em si. Se vocês se recordarem, eu havia comentado com vocês no começo da nossa disciplina que quando nós fazemos levantamentos chamados planimétricos, nós estamos trabalhando para calcular a área da poligonal e para determinar a posição, a localização dessa mesma poligonal. Então, área, na primeira VA, no nosso primeiro ciclo, nós trabalhávamos ali com a triangulação e o que a gente chamou de radiação para calcular a área de forma direta a partir basicamente de medidas de distância e medida de ângulos. Agora no caminhamento, uma das partes que a gente faz é o cálculo das projeções, calcula-se ali o erro de fechamento linear. Uma outra etapa que é feita é a correção das projeções, que é o cálculo das projeções finais. Igual nós calculávamos o ângulo horizontal corrigido, nós também temos que calcular as coordenadas corrigidas. Com as coordenadas, nós temos alguns métodos para poder calcular a área. E entre esses métodos, quem não assistiu a nossa pré-aula, assista, porque lá eu detalho melhor, um pouquinho sobre esses métodos. Mas entre esses métodos aí, nós temos um método chamado de método gráfico. Nós temos um método, vamos voltar aqui, temos um método aí gráfico, deixa eu ver se vai funcionar. Aí. Temos o método mecânico, método computacional e método analítico. E entre esses métodos tem alguma diferencinha aí quando a gente vai aplicar cada um deles. Deixa eu só apagar aqui, fazendo um teste aqui com vocês hoje. Se funcionar, nós vamos talvez abdicar um pouquinho daquele quadrinho. No método que a gente chama de gráfico, gente, esse primeiro aí de vocês, é um método pelo qual você tem que representar a poligonal de uma forma em que você consiga separar essa poligonal em formas geométricas conhecidas. Então, supondo que você fez lá o levantamento de uma determinada poligonal, e nesse levantamento você dividiu ela em quadrados, em triângulos e em retângulos, Opa, um minutinho. Quadradinho aqui. Está travando um pouquinho. Faça outro triângulo, um triângulo aqui, por exemplo. E aí, se você sabe como calcular a área de um quadrado, como calcular a área de um retângulo, como calcular a área de triângulos, igual nós aprendemos na triangulação, você consegue calcular a área total dessa poligonal a partir da soma das áreas que você dividiu. Mas para que isso funcione, você tem que representar a sua poligonal em escala e precisa subdividir essa poligonal em formas geométricas simples que você conhece. Então, se você conhece, por exemplo, como calcular a área de um triângulo, igual nós já aprendemos aqui, você pode dividir em vários triângulos e ter a soma dos triângulos, vai dar o valor da sua área total. Se você sabe calcular a área de um quadrado, todo mundo sabe calcular a área de um quadrado. Um quadrado a gente sabe que todos os lados são iguais, aqui é um retângulo na verdade, que largura, comprimento. Então você tem a área do retângulo, comprimento vezes largura. Se você consegue separar a poligonal em um quadrado, em que todos os lados são iguais, lado e lado, a área do quadrado vai ser lado vezes lado, o lado ao quadrado, Aqui, só um minutinho, aí. Aqui a gente tem então que a área vai ser lado vezes lado. Então, se você consegue dividir a sua poligonal em quadrados, retângulos e triângulos, você consegue
calcular a sua área total aí, né? É um método bem trabalhoso, entretanto, uma forma que você tem para poder determinar a área em metros quadrados e depois transformar isso aí para a unidade que você quer da sua poligonal de interesse. O segundo método, que é o método mecânico que está aparecendo aí para vocês, é um método que hoje quase não se utiliza mais, né? Entretanto, é um método em que você consegue, só um minutinho, a partir do uso de um equipamento chamado planímetro, aqui você usa o planímetro, e a partir do planímetro você consegue calcular a área da poligonal. É um método bem interessante, mas que também necessita que você faça a representação gráfica e em escala da sua poligonal. Então, se você mediu lá de 2 em 2 pontos, você mediu lá todas as dimensões do perímetro da poligonal, tem 100, 200, 300, 500 metros entre pontos, você tem que fazer o desenho e usar esse planímetro para poder calcular a área da poligonal. Do ponto de vista prático, o que mais utiliza-se hoje? É o método computacional, porque nesse método você utiliza softwares, né? Ou seja, como por exemplo AutoCAD, software de geoprocessamento, para poder calcular a área da poligonal. Todos esses métodos têm uma coisa em comum. E você vai representar primeiro, né, as informações do desenho. Nos dois primeiros aqui você representa essas informações normalmente no papel e em escala. No método computacional, você vai representar no programa, com as medidas que você calculou em campo, e o software vai calcular a área, né? Como você tem estações totais, principalmente GPS, que você coleta as coordenadas, coleta as medidas e transfere para o computador, é mais prático você usar os métodos computacionais aí, né? E o método que nós vamos estudar aqui hoje, que é o método chamado de método analítico. No método analítico, nós vamos utilizar equações para calcular a área da respectiva poligonal. Só que nós utilizamos equações a partir do momento que você já conhece, por exemplo, aqui no ponto 1, as coordenadas desses pontos. Coordenada x, coordenada y, você já tem que conhecer antes de fazer o cálculo. Estou apanhando aqui do negocinho que a gente está testando hoje, gente. Então, coordenada x e y do ponto 1. No ponto 2, eu também tenho que conhecer a coordenada x2 e y2. No ponto 3, eu também tenho que conhecer as coordenadas x3 e y3. E no ponto 4, no nosso exemplo aqui, né, eu tenho que conhecer as coordenadas x4 e y4. O que nós já estudamos aqui? Nós vimos, por exemplo, quando a gente estava lá fazendo os cálculos do caminhamento, que o x, a projeção x, é dado pelo dH vezes o seno do azimute, não é? Nós vimos que o y ele é dado pelo dH vezes o cosseno do azimute. Com x e y, a gente calcula o erro de fechamento linear, calcula o z, né, lá a precisão, e depois a gente tem que corrigir esses valores, x e y. Esses valores corrigidos são as coordenadas que a gente precisa para calcular a área da respectiva poligonal. Então, é bem simples, a partir do momento que a gente já conhece os valores das coordenadas aí. Não se assustem com a fórmula, porque embora a fórmula tenha um monte de x e y, é uma fórmula bem simples. Inclusive, eu gosto até de simplificar essa fórmula da forma que vocês estão vendo com a setinha aqui embaixo. Eu prefiro entender a fórmula que é dada pela soma de A. Então, vamos aqui, ó, a fórmula é a soma de A menos a soma de B. A soma de A é essa primeira partezinha aqui da nossa fórmula e a soma de B é essa segunda partezinha aqui. Mas o que isso significa? Na primeira partezinha aqui, ó, a fórmula está falando que é soma de xi vezes y e
mais 1. Aqui tem 1 vezes. O que é o xi? O i significa o ponto. Então é a soma, por exemplo, do x1 vezes o y1 mais 1, significa que é a soma de x1 vezes y2. E quando for o x2, vai ser x2 vezes y3. E assim por diante, até você ter todos os valores da primeira parte aqui da fórmula, que a gente chama soma de A. Na segunda parte é a mesma coisa. Soma de y1 vezes x2, y2 vezes x3. Mas o mais interessante desse método que a gente vai aplicar aqui agora é vocês aprenderem a organizar as coordenadas. Vamos imaginar o seguinte: você fez lá todos os seus cálculos, e aí quando você calculou tudo, você descobriu que o ponto 1 ele tem coordenada 10 e 10, o ponto 2 coordenada 15 e 20, o ponto 3 coordenada 8 e 25. Estou inventando valores, então o ponto 4 tem coordenada 5 e 13, por exemplo. O segredo é que depois que você calculou todas as coordenadas, organizar isso aí na forma de uma tabelinha igual essa aqui, ó. Então o que a gente tem? Tá aqui, ó, o ponto 1, e no ponto 1 eu tenho aqui as coordenadas x e y que eu já calculei. E vai ser dada essas coordenadas para vocês aí. Tenho aqui o ponto 2, e aqui no ponto 2, as coordenadas x e coordenada y. Ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Todos eles organizados em sequência e com as coordenadas x e y. Se você organizou isso, gente, na forma de uma tabelinha igual a essa, parecida não, organizem uma tabela igual a esta, vocês vão observar o quanto fica fácil aplicar o cálculo de área. Então, uma vez organizado, nós temos que fazer o seguinte. Aqui, separar esses valores. E separei esses valores, vocês podem até, por exemplo, desconsiderar essa coluna aqui, para não bagunçar a cabeça de vocês. Vamos desconsiderar esses valores aqui. E vamos trabalhar só com x e y. Lembra que eu falei para vocês, gente, eu prefiro usar a fórmula desse jeito aqui, ó. A área é igual a 0,5 vezes a soma de A menos a soma de B. 2 pontos. Isso aqui é módulo. Então, se isso aqui é módulo, significa que não tem valores negativos aqui. Independente da soma der negativo aqui, você vai desprezar o sinal negativo na resposta final, né? É importante frisar, porque às vezes vocês calculam e esquecem que está em módulo, e aí, por exemplo, desesperam porque o valor está dando negativo. Mas o que é essa soma de A e o que é essa soma de B? Eu trabalho da seguinte forma. Do lado do x, eu vou colocar aqui, ó, uma coluna A. E do lado do y, eu vou colocar uma coluna B. A. E aqui é do lado do y, nós vamos colocar o B. Do lado do A, vocês vão fazer o seguinte. Antes de calcular qualquer valor, a primeira linha... Aqui, ó, na primeira linha o valor é 500 e 1000. Vocês vão repetir isso aqui no final, ó. Vou repetir aqui, ó, 500. Só um minutinho. Deu uma travadinha aqui. Só um minutinho. Fechou aqui o slide, travou. Deixa eu voltar. Voltou, né? Deixa eu ver. Isso voltou, né?
Então vou repetir aqui, ó, na última linha, o primeiro valor de x e o primeiro valor de y. Repetir esses valores, gente, vocês vão ver que torna-se bem mecânico. Porque agora o que eu preciso é pegar aqui, ó, o primeiro valor e multiplicar pelo o segundo, né? Então, 1000 vezes 620. Então, vou colocar aqui, ó, do lado. 1000 vezes 620. Vou fazer essa conta. Vou pegar aqui, ó, o segundo valor e vou multiplicar pelo terceiro. 925 vezes 680. E vou fazer essa conta. Vou pegar o terceiro valor, vou multiplicar pelo quarto. Vou pegar o 570 e multiplicar pelo 530. E colocar aqui. Vou pegar o quarto valor, vou multiplicar pelo quinto. 610 vezes 470. E vou pôr aqui. Vou pegar o quinto valor, vou multiplicar pelo sexto. 720 vezes 425 e vou pôr aqui. E por último, eu vou pegar o último valor e multiplicar pelo primeiro. Por isso que eu gosto de já repetir o comecinho aqui para vocês, né? Porque aí você já sabe que tem que multiplicar por esse valor aqui. 660 e multiplicar por 500. O resultado de todas essas multiplicações, você vai somar. E aí você vai ter a soma de A. Então, organizado na forma de tabela, fica bem mais simples, né? Faço a mesma coisa do outro lado, né? É só pegar o primeiro pelo segundo, o segundo pelo terceiro, o terceiro pelo quarto, o quarto pelo quinto. Mas vamos responder primeiro esse lado aqui, ó. Então, eu vou pegar... Eu esqueci de apagar para vocês, mas acho que vai dar certo. Vou apagar aqui e já vamos colocando o resultado das multiplicações, tá? Então vamos lá. Na primeira parte, peguei o primeiro valor de y, estou multiplicando por 620, então 1000 vezes 620, 620 vezes 1000, 620 mil. Né? Então já estou colocando a resposta aqui para vocês. Ó. 620 mil. Segundo valor, 925 vezes 680. Vai me dar um valor de 629. Vão conferindo aí comigo, tá? Quem está acompanhando. 629 mil. Vou pegar o terceiro y e multiplicar com o quarto x. 570 vezes 530, 302.100. Vou pegar o quarto valor e multiplicar com o quinto. 610 vezes 470, 286 mil. Não se assustem com os números grandes, tá? Vamos dar esses valores mesmo. Agora, 720 vezes 425 vai me dar, vezes 425, 306 mil redondo. Então, 306 mil. E por último, vou pegar os 660 e multiplicar pelo 500, vai me dar um valor de 330 mil. Então, 330 mil. Na hora que eu pego esses valores, gente, e somo todos eles aqui, ó, estou somando todos esses valores, vai me dar o valor da minha soma de A. Então, a soma de A vai me dar um valor 2.473.800. 2.473.800. A primeira parte da fórmula nós já fizemos aqui.
E o que é a soma de B? Eu não coloquei do lado do x o A e do lado do y o valor do B. A soma de B agora é só fazer o processo contrário. Ó. Vou pegar o primeiro x, multiplicar pelo segundo. Então, vou pôr aqui, ó, 500 vezes 925. Isso aqui eu já vou fazendo direto, ó, que aí vocês já vão acompanhando. Vai dar 462.500. Agora eu vou pegar o segundo valor e multiplicar pelo terceiro. 620 vezes 570. Então, 620 vezes 570. Se minha conta estiver certa, 353.400. 353.400. Vou pegar o terceiro, vou multiplicar pelo quarto valor. 680.000 vezes 610. Ou 680 vezes 610 vai me dar o valor de 414.800. Vou pegar o próximo, né, o quarto valor aqui, e multiplicar pelo quinto, aqui do y. 530 vezes 720, então 530 vezes 720 vai me dar 381.600. O próximo, vou pegar o quinto valor multiplicar pelo sexto, 470 vezes 660 vai me dar 310.200. E por fim, pego o último de x e multiplico pelo valor que eu repeti lá no final, né? Vezes 1.000. Então, 425 vezes 1.000, 425.000, né? Da mesma forma, eu vou pegar todos esses valores e vou somar. Professor, Oi. esse aí é 310, um antes desse aí ou 310? 310. Deixa eu tentar. Aqui. Obrigado. Por nada. Aí. Um pouquinho menos feio. Gente, coloquei em ordem. Soma de B. Soma de B, se eu tiver acertado aqui, 2.347.500. Olha lá. Tem o valor da soma de A, tem o valor da soma de B. Agora é só aplicar a fórmula que a gente sabe qual é a área. Vamos aplicar aqui. Vou limpar aqui um pouquinho. Aqui travou. Vai, gente. Não quer apagar, só quer apagar o preto. Aqui apagou. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar um espaço, porque eu tô sem um quadrinho hoje, por isso que a gente tá tentando gamberar aqui essa bagunça. Ó. Eu vou fazer o seguinte. A gente já tem os valores das somas, né? Então vamos apagar aqui. Deixa eu apagar. Viu que gravou os valores do A e B, acho que foi aquela hora que travou. Que já dá o espaço para a gente poder fazer o que a gente precisa. Então, aplicando a fórmula agora, gente. Ó, a área vai ser igual a 0. Não esqueçam desse 0,5, por favor. Vezes soma de A, 2.400.400
73.000 ficou e 800. Inclusive ficou até... apaguei aqui os outros zeros, ó. Menos a soma de B. 2.347.500. Um menos o outro. Se a gente resolver aqui, a gente vai ter que a área vai ser igual a 663.150 metros quadrados. Então eu sei qual é a área de uma poligonal marcada aí por 6 pontos, aplicando um método analítico que a gente tem aí. Isso aqui é aplicação pura de matemática, né? Na verdade, cálculo numérico, esse método aqui. Mas se nós temos as coordenadas, nós temos condições de aplicar esse cálculo de área. Vamos pegar aqui mais limpinho, né? Então eu sei que essa área ela vale 63.150 metros quadrados. Mas nós... Oi? Aqui é 0,5 da fórmula por que P lá? É da fórmula mesmo? É da fórmula mesmo, mas por que aparece aquele 0,5? É porque você faz a soma, a multiplicação de todas as coordenadas e divide por 2. E aí, quando você deduz a fórmula dividindo por 2, você é a mesma coisa que multiplicar por 0,5. Tá? Então, toda vez, não esqueçam de 0,5 vezes soma de A menos soma de B. E aí aqui é porque a gente deduz a fórmula. Depois, se vocês quiserem, eu faço a dedução para vocês para ver como que a gente chega. Basicamente, você vai plotar num gráfico todas essas coordenadas, e aí depois que você plota no gráfico, você consegue aplicar teorema de 1/4 de Simpsons, que não, se não me engane. Não, Gauss. Teorema de Gauss. E aí você consegue, por diferenças de coordenadas, chegar nessa formulazinha nossa, tá? Gente, só que nós vimos aqui que é muito comum a gente trabalhar com outros tipos de unidades de área, né? O mais comum para nós é o hectare, que é a unidade padrão em qualquer lugar que você for no Brasil, mas a gente ouve muito o alqueiro, né? Alqueire. Que... Vamos colocar aqui agora só o alqueiro goiano. O hectare, a gente sabe que 1 hectare ele equivale a 10.000 metros quadrados. E a gente sabe que um alqueiro goiano equivale a 48.400 metros quadrados ou 4,84 hectare. Mesma coisa, né? Só que você pode transformar por hectare e depois transformar por alqueiro. Então, essa área nossa aqui, se eu quiser saber essa área em hectare, é só pegar esse valor e dividir por 10.000, não é? Então, o valor da área em hectare, 63.150 dividido por 10.000 vai me dar uma área de 6,315, 6,31, 6,3, né? Vou colocar todas as casas aqui. Hectares. Se eu quiser transformar isso aqui para litros, ou para litros não, para alqueiro goiano, eu posso pegar a área em metro quadrado e dividir por 48.400, ou eu posso pegar a área em hectares e dividir por 4,84, que tem que dar o mesmo resultado. Então, se eu quero saber aqui, ó, a área em alqueiro goiano, eu vou pegar em hectare, 6,315
dividido por 4,84. Vamos por aqui do lado. A área em alqueiro goiano vai ser igual a 1,30 alqueiro goiano. Alqueiro goiano aí. Então a gente trabalha, é muito comum trabalhar com essas unidades de medidas quando a gente está fazendo os cálculos aí. E eu ainda acrescento para vocês mais uma unidade, que é muito comum utilizar ela tanto com hectare quanto com alqueiro goiano. Mas principalmente com alqueiro goiano, ou alqueiro paulista, alqueires em geral, você trabalha com a unidade cheia do alqueiro, né? E a parte decimal, esse 0,30 aí, você transforma para litros. Quanto que vale 1 litro de terra? Nós já falamos aqui também, mas a gente tem que 1 litro é 605 metros quadrados, mas nós temos também que um alqueiro goiano, por exemplo, um alqueiro geométrico, é aproximadamente 80 litros de terra. Então, 80 litros de terra. Então, se eu quero transformar de alqueiro goiano para litros, eu sei que a minha área aqui, ó, ela é uma área que tem 1,30 alqueiros goianos, né? Para transformar para litros, gente, eu vou pegar essa parte depois da vírgula e multiplico por 80, o jeito mais rápido de fazer. Então, vou pegar 0,30 vezes 80, vai me dar o valor do meu alqueiro goiano. Então, vamos pegar aqui, ó, 0,30 vezes 80, né? Então, 0,30 vezes 80, 24 litros, não é? Então, 24 litros. Então, qual que seria a resposta? Seria 1 alqueire goiano, né? E 24 litros. Consigo saber quanto que vale esse desenho. Inclusive, esse aqui está em escala não, foi feito pelo método computacional. Esse desenhozinho aqui do exercício, eu usei o AutoCAD para fazer as medidas em cima das coordenadas que foram dadas aí para vocês, né? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok? Vamos ver o exercício? Eu vou explicar o exercício aqui para vocês. Ó, aqui embaixo estão as respostas, né? Nas respostas que eu passei aqui para vocês, tá dando valores quebrados. É porque aqui, gente, eu não arredondei nenhuma casa decimal, tá? Então, todas as casas eu usei para fazer o cálculo. Então, alqueire, 24,4 litros. E se eu quisesse transformar o hectare, 6,31 hectare, para litros de terra. Só um cuidado aqui, só uma observação. Quando você está fazendo a transformação do hectare para litro, você não multiplica direto por 80, né? Porque 80 é equivalente ao alqueiro. E aí, nesse caso, então, quando tiver dessa forma do hectare, vocês precisam primeiro pegar a parte decimal e voltar para metro quadrado e depois dividir por 605. Como assim? Então, se a gente tem aqui, ó, se nós temos aqui que a área ela é 6,31 hectare, vocês vão pegar da mesma forma só o que está depois da vírgula para transformar. Só que agora você tem que transformar esse 0,31 hectare em metros quadrados primeiro. Como que eu faço isso? Para transformar o 0,31 de hectare para metro quadrado, a gente tem que lembrar que um hectare é 10 mil. Então, ó, se 1 hectare
é 10.000 metros quadrados, 0,31 hectare, que é só a parte decimal, né, que eu estou pegando, vai ser quanto? Vai ser X aí, né? Um minutinho. Respondendo aqui, nós temos então aqui, ó, que o X vai ser 3.100 metros quadrados, né? 0,31 vezes 10.000. Esse 10.000, 3.100, é só dividir por 605, que já que a gente sabe aqui, ó, que 1 litro de terra são 605 metros quadrados. E aí você tem 5,2, vamos ver como vai dar aqui arredondando, 3.100 dividido por 605. 5,1 também, 5,12. 5,12 litros. Então a área aqui seria o quê? 6 hectares e 5,12, 5,1, 5,2 litros de terra aí, né? Aqui não arredondei e aqui eu também não arredondei, tá bom? Alguma pergunta? Vamos para o nosso exercício. O exercício que tem para vocês calcularem, hoje, por exemplo, vai ser esse exercício aqui. Eu vou explicar para vocês, é igualzinho que a gente acabou de fazer, né? Mas eu vou explicar para vocês para que eu pelo menos comece a explicação do conteúdo que a gente vai ver na semana que vem. Então aqui, eu não tenho desenho, mas cada linha aqui corresponde a um ponto. Então aqui eu tenho o ponto 1 da minha poligonal, primeira linha sempre, como eu sempre organizo em ordem. Então ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Eu não tenho desenho para me orientar, mas eu poderia falar que aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 3, aqui é o ponto 4 e aqui é o ponto 5. Em cima desses pontos, eu preciso calcular a área da minha poligonal. E aí eu quero saber quantos metros quadrados tem essa poligonal. Para exercitar, o exercício ele não está falando, né? Se quer em hectare, se quer em alqueire. Tentem transformar para hectare, tentem transformar para alqueiro, para vocês exercitarem as transformações. Então, quantos hectares que tem? Se quiser transformar para alqueiro goiano, também quantos alqueiros que tem aí, né? Esse aqui vai dar um valor menor, então o alqueiro goiano vai dar valor quebrado. Então, quando dá valor menor que 1, você pode transformar direto para litros de terra, por exemplo. Mas o que nós vimos? Que para fazer o cálculo de área, eu vou começar fazendo o seguinte. Do lado do x, eu vou escrever aqui o A. Do lado do y, eu vou escrever o B. E antes de fazer qualquer conta, a primeira linha eu vou repetir aqui embaixo. Então, 224,19 em x e 589,25 em y. Esse é o nosso pós-aula de hoje, gente. Ele já está lá no AVA, para vocês, inclusive, para vocês calcularem. Eu acho que dentro do nosso conteúdo aí de segunda VA, do nosso ciclo 2, é o nosso conteúdo mais tranquilo. Basta só tomar o cuidado de sempre montar a tabelinha aqui, porque uma vez que você montou a tabelinha, fica fácil, né, aplicar sem preocupar muito com as questões de, meu Deus, que fórmula que eu vou utilizar, aquela fórmula daquele tamanho. Na verdade, a gente lembra que a área é 0,5 vezes soma de A menos soma de B aí, né? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Não, tudo beleza. Então, nosso último conteúdo da segunda VA. Nós não vamos fazer cálculo dele hoje aqui, mas eu já quero explicar para vocês como que funciona.
Ó, quem quiser conferir aí a resposta, quando for fazer a pós-aula, dá 1,29 hectare ou 1 hectare e 21,4 litros, né? Lembrando que vai dar uma diferencinha na calculadora de vocês, que eu calculo no Excel, tá? Eu não calculei em alqueires. Último conteúdo nosso. Irradiação de novo. Só que agora a gente vai pensar em radiação de uma outra forma. Na verdade, a gente vai pensar em radiação como um levantamento de detalhes. Só para vocês entenderem, pensem numa seguinte situação. Você foi lá no campo e você fez o levantamento topográfico da sua área. Só que, por exemplo, nesse levantamento topográfico, aqui nesses pontos, ó, você não conseguiu determinar aqui colocar o piquete em cima desse local aqui, ó, dessa linha tracejada, porque aqui passa a cerca. A menos que você desmonte, por exemplo, a cerca, você não vai conseguir montar o equipamento aqui em cima e aqui em cima para poder calcular a área. E se você calcular a área só desse lugar aqui, que eu estou marcando, esse outro pedaço aqui vai ficar faltando. E aí, como que eu faço para determinar um levantamento desses pontos aí? A gente usa a chamada irradiação, que basicamente você precisa já ter feito o caminhamento e já conhecer as coordenadas do caminhamento. Então pensem assim, ó. Vamos pôr aqui uma linhazinha. Vamos falar que aqui é o ponto 1. Aqui embaixo, aqui em cima o ponto 2. E eu preciso agora encontrar meu ponto A, meu ponto B e meu ponto C. Do ponto 1, você consegue ler o ponto A. Do ponto 1, você consegue ler o ponto B. Do ponto 1, você consegue ler o ponto C. E aí você tem que encontrar quais são as coordenadas XA e YA. Quais são as coordenadas XB e YB? E quais são as coordenadas XC e YC aí, por exemplo. Só que para você encontrar o XA e o YA, você vai precisar já saber qual é a coordenada do ponto X1 e Y1. Porque você está usando um ponto que você já conhece para determinar outro. Que é mais ou menos o que esse desenho aqui está querendo mostrar para vocês. Ó. Onde eu estou falando aqui que é uma estação ocupada, é o ponto onde eu estou com o equipamento. E obrigatoriamente, nesse ponto pelo qual eu estou aqui com o equipamento, na estação, eu já preciso conhecer as coordenadas desse ponto aqui. Então, vou falar que as coordenadas aqui é 100 para X e 100 para Y. Em cima dessas coordenadas, eu preciso agora determinar, por exemplo, qual é a localização desse ponto aqui, ó, nessa quina. Eu preciso determinar qual é essa localização aqui. Eu preciso determinar a localização dessa árvore, dessa segunda árvore, e determinar aqui onde que está localizado essa caixa aqui. Poderia ser uma caixa d'água, por exemplo. Basicamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou detalhando tudo o que existe em volta da minha estação ocupada. Por isso é chamado de irradiação. E mesmo sem fazer o cálculo, como que a gente determina, por exemplo, a coordenada XA e YA, a coordenada da árvore 2, da árvore 1 aqui? Na irradiação, vou pegar o nosso exemplo do XA lá em cima. O XA tem que ser igual à coordenada do ponto que você já conhece, que é o ponto 1, que é o X1, mais a distância horizontal vezes o seno do azimuth. Que azimuth é esse? É o azimuth do ponto que você quer, o azimuth A. O Y é a mesma coisa. O YA vai ser o Y1 mais o DH vezes o cosseno
do azimuth do ponto A. E o B? O XB vai ser a mesma coisa, o XC também vai ser a mesma coisa, e o YB e YC da mesma forma aí, tá? Como o nosso tempo aqui não ia dar para a gente calcular hoje, eu queria só passar essa introduçãozinha aqui para vocês, que na próxima aula, junto com a pré-aula, a gente vai praticamente fechar todo esse conteúdo. Vamos fechar e vamos fazer uma outra atividade, que é do cálculo de área que a gente acabou de aprender hoje e do cálculo de radiação que a gente vai terminar de aprender na próxima semana, tá bom?